O Flamengo goleia o Corinthians no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro sem qualquer tipo de dificuldade e faz talvez sua principal atuação no ano, principalmente no primeiro tempo, comparável apenas à final da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Mas antes de prosseguir, deixe seu like e me segue, porque me ajuda demais no crescimento do canal. Foi um 4-0 que ficou, sinceramente, barato. O Flamengo criou muitas chances e o Hugo, embora tenha falhado no terceiro gol rubro-negro, ainda assim fez grandes defesas. Uma delas numa jogadaça do Pedro, que poderia vir até a ser um gol Puskás caso entrasse. Realmente foi muito bonito. E não foi apenas essa defesa relevante, teve uma no chute do Dela Cruz, outra do próprio Arrascaeta, do Pedro novamente. Então, assim, o Flamengo criou o suficiente para ampliar ainda mais esse placar em relação ao que aconteceu. E para falar um pouco mais do Pedro, nem parece que ele acabou de voltar de uma lesão de LCA, e esse é o seu primeiro jogo como titular. Realmente foi muito bem, embora tenha alguns errinhos que claramente é por conta da sua volta gradativa. Na primeira etapa, tirando cerca de 5 minutos de um curtíssimo momento em que o Corinthians chegou a fazer algo, ele sequer chegou a cogitar incomodar o Flamengo, de certa forma. Então realmente parecia um jogo de um time só. Então, de fato, o placar de 3-0 no primeiro tempo não refletiu o que foi o jogo. Era para ter sido mais. E só o Arrascaeta, por exemplo, teve uma chance no meio de campo de tentar encobrir o Hugo Souza que acabou não concretizando. E falando no Arrascaeta, são 8 participações em gol, 5 gols e 3 assistências em apenas 5 partidas para esse campeonato brasileiro, sendo disparado o craque da competição até aqui. E fazendo jus a esse título, flutuou em campo hoje. Realmente deixou o Corinthians extremamente incomodado. E outra coisa que eu gostei bastante foi uma maior participação do Dela Cruz invertendo com o Gerson, chegando mais como um meia pela direita. Claramente ele participou bem mais do que vinha participando nos outros jogos. E principalmente no segundo tempo, foi muito bem. Parecia que ele sempre estava no lugar certo e sempre dava uma opção de passe para seus companheiros. Ele sempre participava da jogada. Era bem relevante. Agora, para falar um pouco do Corinthians, essa postura foi, assim, quase vergonhosa. Parecia um time amador em campo, totalmente desorganizado. E é impossível que um time que tem tantos bons nomes, jogadores individualmente, possa desempenhar tão mal e fazer uma partida tão ruim assim. A diferença do futebol apresentado pelo Flamengo e pelo Corinthians na temporada é extremamente gritante. Mas mesmo assim, esse nível de domínio, o Corinthians não conseguiu nada. Nada. O que é quase que absurdo. Então, resumindo, o Flamengo entrou em campo, o Corinthians não, com exceção do Hugo, pro bem e pro mal. E embora o Pedro tenha sido mais participativo, o Arrascaeta foi o craque do jogo. E você, o que achou? Escreve aqui nos comentários.